Olá, eu sou o Thales Rogério, professor de História e Filosofia aqui do canal. O nosso encontro de hoje é abordar contextos relacionados tanto ao campo da filosofia política quanto o processo histórico do Iluminismo. Nós já estamos trabalhando esse tema há algum tempo. Existem vídeos nesse canal relacionados a esse contexto, tanto do Iluminismo quanto do pensamento filosófico político, e nós vamos finalizar hoje abordando algumas teorias de dois pensadores, sendo eles John Locke e Rousseau, e também duas questões relacionadas ao pensamento contratualista, para vocês verem como que isso é cobrado em prova. Do ponto de vista filosófico, nós podemos dizer que existe um conhecimento baseado em três fatores fundamentais: a existência de um sujeito conhecedor relacionado ao eu ou à consciência, um objeto que é o ser conhecido baseado na realidade do mundo, e a relação que existem entre esses dois elementos do processo do conhecimento. Só é possível conhecer quando há uma apreensão do objeto pelo sujeito, quer dizer, quando o sujeito é capaz de representar mentalmente o objeto de conhecimento. Recordemos então, antes de adentrar ao assunto, duas principais fontes que destacam o início dessa discussão. Todos aqueles que tendem a um pensamento mais racionalista defendem a ideia, basicamente, de que o conhecimento obtido pela razão e fundamentalmente em uso lógico-dedutivo é mais confiável do que aquele que se obtém pela experiência sensível, desqualificando o valor da experiência no processo de conhecer a verdade. Diferente ponto este daqueles que acreditam no processo empirista, que considera um erro desqualificar totalmente a experiência, com base na tese de que qualquer conhecimento se origina, em última análise, da experiência. Algum tempo depois, em pleno iluminismo, o filósofo alemão Immanuel Kant entraria nesse debate, realizando uma espécie de síntese das duas correntes em sua doutrina a priorista. Baseado nesse contexto, um dos principais argumentos de Descartes para justificar essa concepção era sua suposição a respeito da existência das ideias fundadoras do conhecimento, e ele chamaria essas ideias de inatas. As ideias inatas teriam nascido com um sujeito pensante e que, por isso, dispensaria a percepção de um objeto exterior para se formar no campo do pensamento. Os conceitos matemáticos, as noções de Deus, seriam exemplos de ideias inatas, segundo o pensamento de Descartes. Entre os principais defensores do inatismo, no processo do conhecimento, encontra-se Platão na Antiguidade, Santo Agostinho na Idade Média e, além do próprio Descartes, na filosofia moderna. A relação empirista baseia-se no ponto da filosofia cartesiana, principalmente na tese da existência de ideias inatas, que provoca forte reação de vários pensadores. Alguns deles passam a defender justamente a tese oposta, isto é, do que o processo do conhecimento depende sempre da experiência e dos fatores sensoriais, pelo menos como ponto de partida. Em sua origem última, a consequência não existiria ideias inatas se esses sentidos não fossem colocados em práticas. Assim, surgiram diversas doutrinas modernas empiristas. Essas ideias aí baseiam-se entre os principais defensores da teoria do conhecimento, que encontra-se dentre eles o pensamento de Aristóteles na Antiguidade, de São Tomás de Aquino na Idade Média, além dos pensadores aí que são abordados como John Locke e o próprio Rousseau como pensamento contratualista. O palco inicial do empirismo moderno ocorre no século XVII na Ilha Britânica, notadamente na Inglaterra, onde a filosofia se afasta do padrão especulativo, do padrão cartesiano, e se lança cada vez mais no pensamento concreto, na experiência, na ciência, no método totalmente comprovatório. O plano social, grande parte da burguesia conquistava não apenas poder econômico, mas também poder intelectual.
Dentre todo esse pensamento, baseado aí como ponto da modernidade, nós temos aí como base um homem chamado Thomas Hobbes. Hobbes ele nasce aí por volta de 1588 até 1679 na Inglaterra, e o pensamento de Hobbes foi muito influenciado pelas ideias de Francis Bacon e de Galileu Galilei. Como estes, ele abandonou as grandes pretensões metafísicas, ou seja, a busca da essência do ser, e procurou investigar a causa das propriedades das coisas. Para Hobbes, a filosofia seria a ciência dos corpos, ou seja, de tudo que tem existência material, e os corpos naturais seriam estudados pela filosofia natural. Os corpos artificiais ou o Estado ficaria a cargo da filosofia política. As imagens ou pensamentos não seriam nada mais que imagens, coisas impressas na fantasia corporal. Isso quer dizer que, para Hobbes, o processo do conhecimento inicia-se com uma sensação, que seria uma concepção empirista, como assim nós podemos perceber o mundo que está à nossa volta. Uma consequência dessa doutrina é que no pensamento de Hobbes não há lugar para o acaso, nem tampouco a liberdade, que são as mudanças não condicionadas, porque os movimentos resultam necessariamente dos nexos causais que lhes dão origem. Com isso, influencia até mesmo o processo do pensamento de John Locke nos anos de 1632 a 1704. John Locke ele tem um processo totalmente diferente daquilo que Hobbes traz. Locke também é um pensador da Inglaterra e durante os tempos de universidade ele se decepciona com o processo aristotélico e com a escolástica medieval, enquanto tomava contato com o pensamento de Francis Bacon e de René Descartes. Os problemas políticos obrigaram a sair do seu país, isso no ano de 1675, e procuraram um exílio na França e posteriormente na Holanda. Regressou-se à Inglaterra somente no ano de 1688, durante a Revolução Gloriosa, o que levou Guilherme de Orange ao trono da Inglaterra. A partir de então, John Locke pôde perceber e dedicar-se livremente às atividades intelectuais. A ideia que Locke traz é que nós partimos do contexto de tábua rasa, ou seja, o substantivo tábua rasa significa tábua ou placa de madeira ou de outro material. O objetivo rasa quer dizer plana, lisa, assim essa expressão tem significado que nada foi escrito nem gravado, então somente a partir da sua experiência, Locke, sendo um pensador empírico, ele vai procurar o contexto de que ao nascermos, a nossa mente seria como um papel em branco, sem nenhuma ideia previamente escrita e somente com as suas experiências você vai traçar aí o seu ponto de partida. Locke retomava a frase empirista segundo a qual nada existe em nossa mente em que tenha origem nos sentidos. Para ele, as ideias que possuímos são adquiridas ao longo da vida mediante a experiência sensível e imediata ao processo interno. Desse modo, ele diferencia entre ideias de sensação, que são as nossas primeiras ideias ou aqueles que chegam à mente através dos sentidos, isto é, quando temos uma experiência sensorial, construímos as sensações. Essas ideias seriam moldadas pelas qualidades próprias dos objetivos externos, como podemos observar nas ideias de amarelo, branco, quente, frio, duro, mole, amargo, doce e várias outras sensações. E nós temos também as ideias da reflexão, que são aquelas que resultam da combinação ou associação das sensações por um processo de reflexão, de tal maneira que a mente vai desenvolvendo outra série de ideias que não poderiam ser obtidas das coisas externas. Seriam ideias como a percepção, no pensamento aí de duvidar, de crer e de raciocinar. Só que, em razão das suas ideias políticas
ele foi um crítico ferrenho da tirania, do abuso do poder. Então Locke, ele acaba criticando contundentemente o absolutismo. Ele é apontado aí por muitos historiadores como sendo o pai do iluminismo, e seu pensamento exerceu profunda influência na fundamentação ideológica da democracia liberal burguesa, contribuindo para a difusão de valores iluministas como a tolerância religiosa, a liberdade individual e a expansão do sistema educacional e a livre iniciação econômica. Ou seja, o iluminismo ele vai vir como uma proposta mais de liberdade econômica, da saída do absolutismo para um poder mais democrático e não mais se basear no contexto do conhecimento na religião, e sim na razão. O iluminismo ele vai surgir com algumas características fundamentais. Os pensadores do iluminismo procuravam defender, dentre os valores, a liberdade e a igualdade entre as pessoas, a tolerância distinta entre as religiões ou as formas de pensamento e o direito à propriedade privada. De acordo com a análise do filósofo e sociólogo Lucien Goldman, de 1913 a 1979, ele menciona que a preocupação por esse tema está vinculado a uma boa medida com as atividades econômicas desenvolvidas pela burguesia, ou seja, o comércio, de modo que os valores iluministas constituíram também valores burgueses. Em outras palavras, o pensamento iluminista teria como base os ideólogos da burguesia, trazendo uma nova visão contextual, principalmente política, para a Europa. Dentre esses pensamentos, nós temos um destaque para Rousseau. Rousseau, ele procura analisar um processo de democracia direta. A concepção política de Rousseau, que é um pensador suíço que vive na França, segue uma tendência iniciada no século anterior, porque Hobbes e Locke criticam o absolutismo real e propunham um pacto social para legitimar o governo. No entanto, uma diferença fundamental em sua teoria seria a democracia direta. Para Rousseau, a base para resolver a questão da legitimidade do poder fundado no contrato social, ao criar a hipótese segundo a qual os indivíduos viviam em estado de natureza, cuidando da sua própria sobrevivência, até o momento em que surgia a propriedade e uns passaram a trabalhar para os outros. Então, uns nasceram para servir e outros nasceram para ser servidos, gerando a escravidão e a miséria. Quando traz esse processo de um contrato social, a única visão contratualista, tanto proposta por John Locke quanto para Rousseau, seria todo mundo ausentar-se do seu estado de natureza e viver baseado em leis. É lógico que o Estado ele estaria somente para a busca dos interesses da coletividade. Então, analisar-se pelas leis, dirigir-se pelas leis, seriam todo mundo abrir mão do seu estado de natureza, do seu direito de propriedade e confiar na teoria do Estado, que estaria baseado em leis para que houvesse uma busca de interesses coletivos e todo mundo vivesse como se fosse aí uma visão ideal de mundo. Todo mundo ia viver bem. Vamos agora resolver duas questões para ver como que é cobrado esse conteúdo realmente em provas. Vamos lá. Primeira questão: o contratualismo é uma escola de pensamento a partir da qual várias interpretações sobre a natureza humana e o surgimento das sociedades civis foram concebidas. Para os contratualistas, o ser humano, era como uma tábula rasa, pois nascia completamente desprovido de qualquer tipo de ideia ou consciência. B. Vivia em um estado de natureza anterior às organizações sociais ou políticas que temos hoje. C. Era um animal desprovido de qualquer tipo de capacidade de relação social. D. Era o único ser vivo do planeta capaz de manter relações sociais. A alternativa correta, baseada naquilo que nós acabamos de ver, seria B, pois,
Para os contratualistas, o ser humano possuía uma forma de vida anterior àquilo que vivia hoje na sociedade. Um estado onde apenas os instintos e as qualidades vindas do ser humano serviam de mediadores de nossas ações. Baseado nesse contexto, a alternativa B é a correta. Segunda questão. John Locke acreditava que o homem era uma criatura naturalmente racional e social, com inclinação para o bem e um forte senso de amor ao próximo e empatia para a dor alheia. Nesse sentido, o que motivaria o homem natural de Locke a se sujeitar ao contrato social? A. O homem natural para Locke, apesar de racional, não era invariavelmente bom. O amor próprio e o egoísmo ainda fazia parte de sua índole, e isso prejudicaria o estabelecimento de uma sociedade harmoniosa, sem que houvesse uma entidade de mediação dos conflitos. B. O texto engana-se. O homem natural de Locke jamais se sujeitaria ao contrato social, já que as liberdades individuais do homem natural não seriam abandonadas. C. O contrato social implicava o abandono da selvageria e da barbárie em que o homem vivia. D. A perpetuação da paz natural em que o ser humano e suas relações sociais proporcionavam no estado de natureza. Baseado também no contexto que nós acabamos de mencionar, partindo das ideias de John Locke, a única alternativa que se encaixa na teoria contratualista proposta por Locke seria a alternativa A. O homem natural de Locke, apesar de ser totalmente racional, era invariavelmente bom. Isso quer dizer que características como o egoísmo, a vingança e o ímpeto pela destruição ainda fazia parte da condição desse humano. Assim, o estado de guerra ainda era uma ameaça ao homem natural proposto por Locke. A única saída era a concepção de um contrato social em que todos aceitariam submeter a uma regência de um estado maior. Essa foi mais uma proposta de questões para vocês verem aí como que é cobrado esse conteúdo. Quero aqui agradecer a presença de todos. Até a nossa próxima aula.